aquele tipo de leitor que tem muita vontade de fazer leituras temáticas, principalmente agora no Halloween, mas morre de medo de livros de terror, eu acho que eu posso te ajudar nesse quesito. Porque hoje a gente vai falar sobre terror para medrosos. Vem comigo! Olá, aqui é a Hannah e livros de terror são muito presentes há muito tempo, desde que eu me tornei uma leitora assídua. Isso porque foi o gênero que me abriu as portas da literatura e até hoje eu tenho um certo saudosismo com ele. E eu sou até bem corajosa, né, com livros de terror, até leio alguns terrores assim mais gore, né, mais pesadões, mas filmes de terror, por incrível que pareça, eu não tenho muita coragem. Com o livro eu já tenho mais. No entanto, eu entendo quando a pessoa fala que tem medo de livros de terror, porque às vezes tem algumas cenas que são abstratas demais, que vão te dar mais pesadelos, até porque o livro você tem mais espaço, às vezes até do que na mídia visual. Então eu entendo essa questão do medo. E hoje eu tô aqui para te ajudar. Se você quer conhecer o gênero de terror, mas você tem medo exatamente que isso aconteça com você. Esses livros que eu vou te indicar são livros que são mais leves, que você pode ir sem medo. Mas se você quiser lá também durante o dia, com a luz acesa, também é com você. Mas eu garanto que você vai gostar bastante de conhecer esses livros aqui. Começando por romances que são nacionais e que eu ainda não li, mas eu pretendo ler esse ano ainda. Expresso Fantasma é um livro que ele tem, na verdade, não só toque de terror, mas ele também tem um suspense bem levinho e até um toquezinho de romance. Aqui a gente conhece a história do Expresso Fantasma, que é uma cafeteria com um tema de Halloween, então aqui é Dia das Bruxas o ano todo. E aqui as pessoas se sentem acolhidas por ter esse clima, né, de outono, né? Então tem sempre essas cores assim, mais assim de outono, esse clima meio assustador, mas ao mesmo tempo fofinho. As pessoas se sentem bem. Além disso, é um romance, né, que tem bastante representatividade aqui, já começando pelos próprios donos da cafeteria. No entanto, todavia, entretanto, aqui a gente tem um toquezinho de suspense porque alguns desaparecimentos de clientes começam a acontecer. E o dono da cafeteria começa a ficar curioso para saber o que está acontecendo. Esses desaparecimentos, será que ele tem um toque de realidade? Será que é alguém que está fazendo isso? Ou será que tem tudo a ver com o clima de Halloween, que já é tema da cafeteria Expresso Fantasma? É um mistério que eu estou bem curiosa para ler. Falam muito bem desse livro na internet, até quem escreveu ele é o Thiago Valente, né, que ele também é criador de conteúdo literário. E eu sou muito curiosa para conhecer esse livro. Eu fiquei muito feliz quando finalmente eu consegui ele aqui na minha estante. E ele, inclusive, está na minha lista para ler nesse Halloween desse ano. Aguardem que em breve vai ter resenha dele por aqui. Agora, se você gosta de ler Um Senhor Calhamaço, eu acho que você vai gostar de 7 Dias para o Fim. Esse livro é um morador novíssimo aqui da estante, que eu ganhei de presente da própria autora. Inclusive, lá nas minhas redes sociais, eu fiz um vídeo com o unboxing desse livro, com tanta coisinha bonitinha que veio no kit, então vale a pena você chegar lá e você conferir também. Mas aqui a gente conhece a história do Conde Drácula de uma forma que nem ele esperava que ia acontecer. Isso porque o Drácula, ele saiu de lá do seu país, lá na Transilvânia, lá do seu castelo, e foi acordado desmemoriado no meio da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, no Brasil. E ele não sabe por que ele veio parar aqui. A única coisa que ele sabe é que ele é o Conde Drácula, mas o que ele tá fazendo aqui, por que ele está aqui, quem trouxe ele aqui, ele não sabe. Enquanto ele tenta descobrir isso, ele vai fazendo algumas amizades aqui no Brasil, vai tentando sobreviver ao clima, né, brasileiro, o clima tropical, e a gente vai fazendo essa descoberta junto com ele. Como eu falei pra vocês, é um senhor calhamaço, ele é bem grande, mas ele tem a promessa de ser um terrir, ou seja, é um terror, já que a gente tá falando de vampiros, de Conde Drácula e tal, é um vampiro clássico, inclusive, mas ele tem um toque de comédia. A história é pra ser bem levinha, então, mesmo que seja uma história longa, mesmo que tenha personagens, né, mais assustadores, é uma leitura que vai ser bem mais leve, que também está na minha TBR pra ler no Halloween desse ano. Eu só não sei se vai dar tempo de falar dele antes do Halloween chegar, porque ele é mais longo e eu tenho outras leituras também pra fazer junto, mas aguardem que vai ter também resenha desse livro por aqui. Agora, aproveitando para falar de vampiros clássicos, eu não poderia deixar de falar de Carmila, que é só a primeira vampira que apareceu na literatura mundial. Aqui a gente está falando de uma moça, que é a Laura, que ela sempre teve vontade de ter uma amiga, é uma pessoa muito carente de atenção, né, porque ela só é cercada de pessoas mais velhas do que ela. Ela queria muito ter uma amiga que fosse da mesma idade do que ela. Mas é aquilo, né, cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. E ela consegue conhecer a Carmila, que chega na casa dela
né, meio que caindo de paraquedas, de uma forma muito inusitada, e elas acabam fazendo uma amizade. Porém, todavia, entretanto, essa amizade traz também alguns momentos muito esquisitos, como, por exemplo, alguns terrores noturnos que a Laura fazia muito tempo que ela não sentia, ou algumas marcas que aparecem no pescoço dela que ela não sabe de onde vem, nem por que eles estão lá. E aí, nesse mistério, a gente vai conhecendo também a personalidade da Carmila, que é uma pessoa também muito peculiar. A começar pelo costume dela, que ela dorme muito durante o dia e ela sempre acorda ao anoitecer. Ou, por exemplo, ela ser uma pessoa com uma pele muito pálida e ela tem uma audição extremamente sensível até a um assovio para chamar um cachorro. Será que ela é uma pessoa, digamos assim, confiável? Será que ela é uma pessoa que de fato a gente pode acreditar em tudo que ela fala? Fica aqui esse mistério. É uma leitura mega rápida, apesar dele ser um clássico de terror, ele assustou muitas pessoas logo no começo, né? Logo que ele foi lançado, também por conta da ousadia do autor de trazer uma personagem feminina, uma vampira completamente em forma humana, né? E hoje que está sendo mais conhecida, inclusive ela foi obscurecida pela fama do Drácula, e ele veio muitos anos depois e acabou se tornando mais famoso do que ela, tá ressurgindo na literatura, e tem muitas edições dela. E lendo hoje, com os olhares que a gente tem, e até comparando com o Drácula, eu acho que o Drácula é mais assustador do que a Carmila. A Carmila tem cenas que tem bastante detalhes, são cenas que são assustadoras, mas não são aquelas cenas que vão te deixar com medo do escuro, sabe? Eu acho que dá pra você ler durante o dia, que não vai ser tanto problema. É uma leitura mega rápida, eu li em questão de 2 dias, porque eu tinha uma leitura que eu tava fazendo em paralelo, se não fosse por isso, acho que eu tinha terminado até em um dia só, e vale muito a pena você conhecer também. Agora, falando de literatura de terror infantil, Coraline é um livro que eu sempre quis ter na minha estante, e quando eu vi essa edição linda que a editora fez, eu não descansei enquanto eu não me dei ela de aniversário. Ela é muito linda, ela tem esse corte em roxo, ela tem esse fitilho aqui para poder fazer o marcador de página, né? Vem até com marcador, né? Que é personalizado. Eu achei lindo, lindo, lindo e sonhava muito em ter essa edição aqui em casa. Tem muita ilustração, tem essas páginas em roxo, é um charme. Coraline, se você já não viu a animação, eu vou apresentar rapidamente aqui a história para você. Coraline é uma menina que ela é muito solitária. Ela é filha única, né, dos pais dela, ela vive com eles. Porém, eles trabalham muito, eles estão sempre muito ocupados, mesmo quando eles estão em casa. E ela fica muito sozinha. Ela só queria, na verdade, ter a atenção dos pais. E tudo que ela faz dá errado, porque os pais sempre dão um jeito de arrumar alguma coisa para ela fazer. Ela termina a atividade muito rápido, ela tá sempre entediada. E ela só queria, de fato, poder conversar com os pais e falar como é que foi o dia dela, o que foi que ela fez na escola. E ela quase não tem amigos na escola. De fato, só queria atenção. E ela não conseguia dos pais. E agora eles se mudaram para uma casa bem antiga, bem grandona. E agora parece que eles vão sossegar um pouco nessa casa antiga que os pais compraram com a ideia de poder reformar depois. Só que, obviamente, nunca tem tempo, tá trabalhando demais. E a Coraline não tem mais o que fazer, porque ela tá indo pra escola e quando ela chega, ela passa o dia todo sem ter nada para fazer, esperando os pais chegarem. Quando chega, eles também não dão atenção para ela. E ela resolve explorar a casa, com aquele desejo na cabeça. Poxa, eu só queria que meus pais dessem atenção, só queria que meus pais dessem atenção. E ela acaba conseguindo isso. É mais um caso de cuidado com o que você deseja e o que você pode conseguir. Porque ela acaba descobrindo uma porta na casa, né, que dá para aqueles cômodos secretos, na coisa de casa antiga mesmo. Só que esse cômodo secreto, ele leva, na verdade, para um mundo paralelo. E nesse mundo paralelo, ela descobre um novo pai, uma nova mãe, que dão total atenção para ela, completamente diferente da realidade dela mesma. E eles dão total atenção, eles querem saber qual é a comida preferida dela, para poder fazer sempre no jantar, querem sempre saber qual é a brincadeira preferida dela, para poder estar sempre dando atenção, não quer saber de trabalho, não quer saber de compromisso, não quer saber de nada, só para dar atenção única e exclusivamente para Coraline. Que é uma coisa que a Coraline sempre quis. Só que tem um problema, para ela ter direito a tudo isso, ela tem que pagar um preço. Mas será que ela está disposta a pagar esse preço para poder ter essa atenção desses pais da realidade alternativa? É o que a gente vai descobrir ao longo da história. Até porque ela começa a fazer algumas amizades também com alguns seres que não são humanos, mas eles são bem peculiares, que podem dar essas pistas para Coraline para ela tomar essa decisão. Será que ela vai de fato ficar com esses pais da realidade alternativa? Ou será que ela vai voltar e vai ficar com os pais da realidade mesmo que ela tem, mesmo sabendo que eles não vão dar muita atenção para ela? É uma história que, mesmo sendo infantil, eu acho que vale a pena você dar uma lida ou até você assistir a animação, que se não muito me engano, ela é
produzida ou ela é dirigida pelo Tim Burton, alguma coisa assim. Depois vocês me corrijam aqui no comentário se eu tiver falado alguma besteira, mas vale a pena e eu acho que combina muito com o Halloween. Agora falando de outro nacional que não vai te dar medo, mas ainda assim é um terror pelos olhos da máscara, inclusive já tem resenha aqui no canal. E ele traz a história da Alex, que é uma moça que realizou o sonho de muitos CLT, que fala que gostaria de ter um tio rico que descobriu que deixou uma herança para ela para resolver todos os problemas. E a única condição para que ela perde de fato a casa. Aliás, a única não, são duas condições. A primeira ela já tem, que é a de ter o mesmo nome do tio, Alexander. A outra condição é que ela nunca, jamais deve expulsar a pessoa que já mora na casa. Quando ela chega lá para conhecer essa casa, ela não sabe quem é essa pessoa, porque essa pessoa não está lá. Ela vai aparecer quando ela quiser. E fica aquele mistério. Essa pessoa de fato existe? Será que era tudo coisa da cabeça do tio? Essa pessoa fez alguma coisa, né, pro tio para poder ser influenciado a ser obrigada a colocar isso em testamento? Fica esse mistério. E conforme vai passando as páginas, a Alex vai explorando mais a casa, junto com o melhor amigo dela, o Elliot. A gente vai descobrindo um pouco mais dessa casa, vai descobrindo por que o tio fez essa questão de deixar aí no testamento, além de entender um pouco o que quer dizer o diacho desta máscara, que parece ser uma referência muito frequente na casa. Parece que todo cômodo essa máscara aparece e eles estão sempre com essa constante sensação de eles estarem sendo observados. E essa questão fica, será que essa pessoa que já mora na casa é uma pessoa de carne e osso, ou na verdade ela já estava lá muito antes da casa ser construída? Fica aí um mistério para você descobrir, e se você quiser saber um pouco mais é só assistir o vídeo da resenha desse livro que está disponível aqui no canal também. Agora falando de um livro que eu li muito tempo atrás, eu ainda era adolescente quando eu conheci esse livro aqui, e provavelmente você não vai ver ele em livrarias comuns. Deve ser em sebo que você vai encontrar, feirinhas de livros usados também, porque eu nunca mais ouvi tiragem desse livro aqui. No entanto, Uma Estranha Família é aquele livro para quem adora aquele universo de família Addams. Aqui a gente não tá falando da família Addams em si, mas uma família que tem a mesma peculiaridade deles. Então é uma família muito unida, é uma família também bem comprida, né? Uma família bem grande e que tem esse estranho gosto peculiar pelas coisas mais góticas, pelas coisas mais sombrias e por algumas coisas um tanto mais mortais. Aqui a gente conhece um pouco da realidade deles, da relação deles até com o mundo exterior, né? Porque tem algumas pessoas de fora que acabam aparecendo, acabam conhecendo a casa, acabam conhecendo essa estranha família que tem esses dons peculiares, e a gente vai entendendo um pouco mais de como que é a dinâmica dessa família, como se fosse de fato um romance, mas também tem um mistério nessa casa, que uma pessoa mais nova acaba tendo uma certa missão, né, para poder ter direito à herança da casa, e aí ela precisa fazer algumas coisas e descobrir alguns mistérios da família. É um suspense um pouco mais sombrio, mas que ele não dá medo, sabe? Eu li quando adolescente, ainda bem mais nova, e eu gostei muito, não me deu pesadelo algum, e eu acho que você também vai gostar, principalmente se você gostar desse universo da família Addams. E por último, mas não menos importante, Como Sobreviver ao Filme de Terror é o primeiro livro que eu li de terror esse ano, e que inclusive está presente na lista dos livros do mês do primeiro vídeo deste canal, então ele está voltando aqui com a indicação também para você ler no Halloween. Aqui a gente conhece a história de uma jovem que está tentando recomeçar a sua vida. Ela passou por um momento muito turbulento na vida dela e ela pediu para a mãe dela para poder sumir, né, da cidade onde ela morava. Ela é inglesa e ela descobriu que tem um internato, né, que até é um pouco caro, mas que também tem a possibilidade dos alunos conseguirem bolsas integrais, e ela conseguiu uma bolsa dessa integral para poder estudar lá. Então a mãe dela conseguiu, né, mexer os pauzinhos lá e matriculou a menina, e ela se mudou pra lá, pra uma ilha deserta, né, apesar de ser inglesa ainda, mas é uma ilha deserta lá no meio do mar. E ela achava que lá, sem ninguém vê-la, sem ninguém conhecê-la, ela ia ter um recomeço. Ela não poderia estar mais enganada. Pra poder ela passar esse tempo lá, porque em algum momento ela ia ter os seus momentos de lazer, né, e em algum momento as atividades escolares iam dar uma pausa, e ela ia aproveitar pra poder ver os filmes de terror que ela tanto gosta, de ler os livros de terror que ela tanto gosta, que ela é muito fã de Stephen King, ela é muito fã de filmes de terror, daqueles bem clássicos, né, tipo a franquia de Pânico, a franquia de Premonição e Jason e
Sexta-feira 13, enfim, muitos outros filmes de terror que ela cita aqui. Então, além aqui o livro principal, você também tem aquele livro que fala de livros, porque você tem muitas indicações de filmes, de séries, de livros, para você conferir depois que você terminar essa leitura. Porém, todavia, entretanto, ela não esperava que ela ia ver esses filmes no momento de lazer dela, mas também na vida dela mesma, na realidade. Porque muitos das suas colegas começam a desviver de uma forma que se parece muito com esses filmes, muito com esses livros. E ela, já como uma profunda conhecedora desse gênero, ela resolve dar uma de detetive amadora para poder entender quem teria sido a pessoa responsável por essas mortes. E ela começa a investigar. Só que, para isso, ela não vai estar sozinha, porque ela vai ter uma ajuda sobrenatural. Então, aqui a gente, além de ter o mistério, além da gente ter a questão do terror em si, a gente tem mais um terri, né? Porque aquele terror, já que a gente tá falando de fantasmas e referências a livros e filmes de terror, mas também a gente tem muita comédia, porque acaba virando uma paródia. Eu acho que mais do que a referência sobre Pânico, eu acho que seria mais parecido com Todo Mundo em Pânico, sabe? Que é aquela paródia mesmo do filme de terror. Então você acaba não sentindo tanto medo e ainda termina o livro com muitas indicações de outras obras para você conhecer depois. E essas foram as indicações de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita e me deixa aqui nos comentários se você já conhecia algum desses livros, se tem algum desses que te chamou a atenção e você quer conhecer aqui nesse Halloween. E deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, conversar com vocês. Aproveita e já dá uma olhada na tela final antes de você ir embora, porque pode ter algum outro vídeo que te interesse também no quesito literatura. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!